Olá, eu sou o pastor Márcio, da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul, e nós estamos nos encontrando aqui, porque infelizmente não podemos estar na igreja por enquanto, por conta desse coronavírus. Nós deveríamos estar todos na escola dominical, estudando a palavra de Deus, mas por enquanto temos que ficar em casa. Então cuide bem da sua família e aproveite o seu tempo em casa para estudar a palavra de Deus. Por isso que nós, como igreja, não paramos o estudo das Escrituras. Nesse exato momento, as crianças estão aprendendo através de aulas em vídeo. Os professores das crianças gravaram aulas, cada um para a sua classe, para as faixas etárias. Então, cada criança pode ouvir, assistir às aulas e os pais devem acompanhar nisso, ajudar a fazer também os exercícios. Os adolescentes e jovens estão em aulas por meio de aplicativos eletrônicos e nós adultos estamos aqui nesse canal para essa videoaula para aprendermos um pouco mais a palavra do Senhor. E, para tanto, eu escolhi um tema bastante interessante e importante para o nosso dia, para os nossos dias. Como pregar o Evangelho no mundo atribulado. A gente está vivendo num mundo tão atribulado, tão cheio de problemas, e como a gente pode pregar o Evangelho, aproveitar o tempo em casa para pregar o Evangelho usando os meios, as mídias sociais, Facebook, YouTube, Instagram e tantos outros recursos, os grupos de WhatsApp, para assim pregarmos o Evangelho de Cristo. É interessante, se você quiser, e eu penso que você tem tempo agora para fazer, se você gosta de ler e puder ler, eu quero indicar algumas obras de um só autor, de Paul Washer. Ele tem vários escritos nessa área do que é Evangelho, como pregar o Evangelho, o conteúdo do Evangelho. Então tem essa obra dele, pequeno, um livrinho pequeno, O Evangelho de Deus, o Evangelho do Homem, Paul Washer, a apresentação de do Dr. Augustus Nicodemos. Também tem outros 3 livros maiores dele, também todos voltados para a pregação do Evangelho. O Chamado ao Evangelho e a Verdadeira Conversão, O Poder do Evangelho e a Sua Mensagem, Segurança e Advertências do Evangelho. Paul Washer tem sido muito feliz, né, na exposição bíblica desse tema tão relevante sobre o Evangelho. A nossa aula vai ser dividida em 6 partes. A primeira parte nós vamos falar o que é Evangelho. A segunda, quem é que precisa do Evangelho. A terceira, quais os cuidados na pregação do Evangelho. A quarta, o mundo precisa ser confrontado pelo Evangelho. A quinta parte, o mundo precisa ser reconciliado pela mensagem do Evangelho. E sexto, o mundo precisa ser consolado e encorajado através do Evangelho. Então nós vamos buscar ao Senhor, vamos pedir a bênção de Deus para esse momento de estudo da palavra. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe nesta hora, quando a gente vai abrir as Escrituras, a Tua Santa Palavra, pedindo a Tua bênção, a instrução, a iluminação do Teu Espírito, que Ele nos dirija, que Ele aplique as Tuas verdades no nosso coração e ensine, ó Deus, a cada um de nós, a pregarmos o Evangelho, a vivermos o Evangelho, a encher o nosso coração da esperança que o Evangelho traz para a nossa vida. Abençoe a cada um aí dentro da sua casa, suas famílias, que o Senhor esteja visitando as famílias, todos aqueles que nos assistem nessa hora, que juntos possamos pregarmos o Evangelho, estudarmos, aprendermos mais desse tema tão importante que é a pregação do Evangelho. Pedimos Tua bênção, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, como eu disse, nós vamos dividir a aula em 3 partes. Eu vou repetir o título da aula: Como pregar o Evangelho no mundo atribulado. Nós estamos vivendo nesse momento tão crítico da nossa nação, mas não só da nossa nação, se a gente até comparar com outros países, há países numa situação muito alarmante, muito triste, e o que nós esperamos, estamos orando e tomando os cuidados necessários, ficando em casa, é justamente para que aquilo que está acontecendo na Itália, na Espanha e também começando nos Estados Unidos não venha a acontecer no nosso Brasil, um Brasil tão carente, né? E a gente ora para que Deus tenha misericórdia da nossa nação e que possamos em breve voltarmos todos para as nossas atividades normais. Enquanto isso não acontece, a gente precisa aprender mais da palavra de Deus e viver e pregar o Evangelho de Cristo. Isso é algo muito importante. E a primeira parte da nossa aula vai ser sobre
o que é o Evangelho. Na verdade, a palavra evangelho é uma tradução literal da palavra grega evangelho, que significa boas novas, boas notícias. Olha que coisa curiosa, né? A gente está vivendo num mundo de más notícias. Todo dia que você liga a televisão e rádio, né, você tem péssimas notícias, somente o aumento de problemas na área da saúde e crises diversas, financeiras, políticas e tantas coisas que a gente está vivendo no nosso tempo. No entanto, quando a gente abre a palavra de Deus, nós temos boas notícias. Temos o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Evangelho significa, então, boas notícias. Mas o Evangelho não começa no Novo Testamento. Na verdade, a palavra Evangelho era usada já nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. A ideia de Evangelho já acontecia até mesmo no tempo de Davi. Existe um episódio muito curioso na vida do rei Davi. Nós sabemos que o rei Davi era perseguido pelo rei Saul. Davi ainda tinha apenas sido ungido rei, né, pelo profeta Samuel. Ele ainda não subiu ao trono porque o rei Saul era vivo. E o rei Saul era totalmente contrário a Davi, ciumento, e queria matar Davi. Só que numa das batalhas, numa última batalha, né, o rei Saul vem a falecer, ele e todo o seu exército vem a falecer. E um dos soldados que estava ali naquele momento, naquela guerra, vendo que Saul estava morto, ele sai correndo para trazer uma notícia para Davi. Olha que ideia interessante, porque havia dentro da tradição daqueles povos, quem chegasse primeiro para contar para o rei que ele era vitorioso, não é? Ele recebia uma herança, um prêmio. Então aquele soldado, um amalequita, ele encontrou Saul na batalha. Saul já estava ferido praticamente já morrendo, e ele pede então para que aquele homem amalequita mate ele. E ele vai e mata o rei Saul. Ele tira a coroa do rei Saul, né, e leva para Davi. E dá notícia a Davi, esperando, quem sabe, receber uma grande herança, ficar rico, porque na cabeça daquele homem, né, eu vou levar a Davi a notícia de que agora ele vai poder ser rei, porque o rei Saul é morto. A ordem de Davi foi o contrário. Davi fica indignado com aquele homem que tocou no ungido do Senhor. Davi tinha um respeito, um amor muito grande por Saul, né? E ele não queria fazer justiça por conta própria, e Davi então manda matar aquele amalequita. Em vez de ele receber uma herança, um prêmio, que seria a ideia de trazer uma boa notícia para ganhar uma herança, ele acaba sendo vítima, né? E morre naquele exato momento. A ideia de evangelho vem aí, então, você levar ao rei uma boa nova, e por conta dessa boa nova você se tornar alguém muito próspero, muito rico. Daí vem a ideia de evangelho. Mas é curioso que a palavra de Deus mostra que a pregação do evangelho é a boa notícia de reconciliação. O que é isso, reconciliar? É religar, não é? Religar o homem a Deus, reconciliar o homem a Deus. O homem está afastado de Deus, o homem está morto nos seus delitos e pecados. Então a ideia de evangelho é você levar de novo o homem para a presença de Deus, um Deus que é santo, e nós não somos santos, somos pecadores. Então nós vamos começar nas leituras dos textos bíblicos. Vamos ler vários textos. Nós vamos ler o primeiro texto na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Eu queria que você abrisse aí comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ler os versos 18 a 21. Vejamos o que diz lá o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vejam o que Paulo diz, vamos parando aqui para pensar no que Paulo está dizendo. Que tudo provém de Deus, e que esse Deus, o Deus Pai, ele se reconcilia com o ser humano, com o homem. Por meio de quem? Por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Nós precisamos pregar a reconciliação. Essa é a ideia de pregar o evangelho. E aí no verso 19, nós estamos lendo a segunda carta de Paulo, capítulo 5, agora no verso 19. A saber que Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha só, nós somos embaixadores de Cristo, nós pregamos a Cristo, nós pregamos a mensagem da reconciliação, como se o próprio Deus estivesse exortando as pessoas a se reconciliar. Como diz o texto, reconciliai-vos já com Deus. Você está reconciliado com Deus? Você está amigo de Deus? Ou quem sabe você ainda é um inimigo de Deus? Então o texto diz que em nome de Cristo, no verso 20 ainda, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo está dizendo que em nome de Jesus, todo ser humano precisa se reconciliar com Deus. Se não fizer isso em vida, ele não terá mais tempo de reconciliação. Aí o verso 21, aquele que não conheceu o pecado, referindo-se a Cristo, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós somos embaixadores para pregarmos a reconciliação, pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Outra coisa interessante que a gente tem na palavra de Deus é o maior exemplo de pregador do Evangelho. Quem seria, então, o nosso maior exemplo de pregador do Evangelho? Talvez você aí possa dizer, deve ser o apóstolo Paulo. Na verdade, não. O nosso maior exemplo de pregador, aliás, exemplo em todas as áreas, em todos os sentidos, é o Senhor Jesus. E aí o texto de Marcos, eu queria que você abrisse em Marcos, capítulo 1, no verso 14, versos 14 e 15. Vejamos lá o que diz o texto lá em Marcos, primeiro capítulo de Marcos, versos 14 e 15. Olha só. Verso 14 primeiro capítulo de Marcos. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, fazendo o quê? Pregando o Evangelho de Deus. Cristo, por onde ia, pregava o Evangelho de Deus, é o que nos diz o texto. Mas olha o que diz o verso 15, qual era o conteúdo da pregação do Evangelho? Ele dizia assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vejam que Evangelho, pregar o Evangelho, conforme o texto ensina, conforme Jesus pregava, não é apenas dizer, olha, aceite Jesus, que tudo vai dar certo na sua vida, que você tenha a vida eterna. Não, antes disso, antes de você confessar, de receber a Cristo, de crer em Cristo, há algo importante antes. É você reconhecer que precisa de Cristo, que você é um miserável pecador. Arrependei-vos, arrependa-se do seu pecado, reconheça que é pecador e de que precisa do Senhor Jesus. Então, a palavra, o conteúdo da pregação do Evangelho por meio de Cristo é arrependei-vos e crede no Evangelho, é o que nos diz o texto aqui de Marcos 1, 14 e 15. Então, o que é Evangelho? Evangelho é pregar as boas novas de salvação, pregar a reconciliação do homem com Deus, pregar o arrependimento e a fé que todos nós devemos. Vamos lembrar que Deus criou todas as coisas, não é? Deus criou todas as coisas perfeitas ou íntegras, sem pecado algum. No entanto, o homem se afasta do plano original de Deus, o homem peca, o que nós chamamos de a queda da humanidade, conforme está registrado lá em Gênesis capítulo 3. O homem decaiu no seu pecado, dando ouvidos à voz de Satanás, ele traz um problema muito sério para a sua vida. A partir de agora ele está morto nos seus delitos e pecados e por isso ele não pode mais se aproximar de Deus. Deus é santo, o homem é pecador. Há uma barreira entre Deus e o homem. Não há como o homem se aproximar de Deus, a não ser por meio de algo que Deus mesmo fez. Deus enviou o seu Filho para tirar essa barreira, não é? Então pense aqui numa barreira. Existe uma barreira entre o homem e Deus. O homem não consegue ter relacionamento com Deus. Deus enviou o seu Filho amado para jogar sobre os seus ombros todo o nosso pecado, toda a maldição do nosso pecado, e agora há uma reconciliação. Nós podemos estar religados a Deus, reconciliados, somos de Deus e devemos viver para a glória de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo. Então, o que é Evangelho? Evangelho é a pregação da boa nova, de que você tem que se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é pecador, se arrepender,
pedir perdão a Deus e confessar, crer que Ele pagou o preço do seu pecado, da dívida do seu pecado. Isto é Evangelho, tá? Um segundo ponto da nossa aula é: quem é que precisa do Evangelho? Quem é que será que precisa do Evangelho? Incrédulos se convertem por meio do Evangelho de Deus, não é? De Cristo. Então vamos ver agora Paulo escrevendo aos Romanos. Nós vamos ler vários textos de Romanos, ok? Então você pode abrir aí, carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 10. Nós vamos ler alguns versos, capítulo 10 de Romanos, versículo de número 13. Nós vamos ler de 13 a 14. Então, Romanos 10, de 13 a 14. Vejamos o que Paulo ensina aí quanto aos incrédulos, todo aquele que não é crente, que precisa, que carece do Evangelho. Então, quem é que precisa do Evangelho? Romanos 10, de 13 a 14, nos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invoca o nome de Deus, que invoca o nome de Cristo, ele vai ser salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, ou coisas boas anunciam o Evangelho. Vejam só, como é que eles vão ouvir se ninguém prega para eles, né? Nós precisamos pregar, por quê? Como é que eles crerão? Eles crerão a partir do momento que ouvirem a voz do Evangelho, chamando para a reconciliação, conclamando, convocando a reconciliação. Então, incrédulos se convertem por meio do quê? Do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nos diz a Bíblia. Mas a gente tem uma visão errada de achar que somente os incrédulos precisam do Evangelho. Evangelho é para evangelizar, é para levar as pessoas a Cristo. Esse é um tremendo de um engano. Nós não só pregamos o Evangelho, como nós vivemos do Evangelho. Nós que somos crentes, vejam só, o incrédulo precisa do Evangelho, não é? Para crer. Sem o Evangelho no coração dele, ele não consegue crer. Ele precisa da pregação do Evangelho para ser impactado por essa mensagem. Nós que somos crentes, nós vivemos do Evangelho, devemos viver diariamente do Evangelho. Vamos ler um outro texto de Paulo aos Romanos, agora no primeiro capítulo, é um texto conhecidíssimo. Primeiro capítulo de Paulo aos Romanos, versículo 16 e 17. Olha só o que diz Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho de Deus, ou não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo vive na fé do Evangelho, na fé da boa nova, do poder de Deus para salvar todo aquele que crê, ok? Então, incrédulos se convertem pelo Evangelho, crentes vivem no Evangelho. E o mundo está carente do quê? Do Evangelho. Eu posso dizer com toda certeza a você uma coisa: muito mais carente do que a cura do coronavírus. Pensa bem no que eu estou te dizendo. O que o mundo mais precisa nesse exato momento não é a cura do coronavírus, não é o mundo voltar ao normal para que a economia volte ao normal. O que o mundo mais precisa nessa hora é da reconciliação com Deus. O que o mundo mais precisa agora é do Evangelho, da pregação e do poder do Evangelho. E nós somos os únicos que temos esse Evangelho em nós, vivendo em nós, operando em nós. Nós conhecemos o Evangelho e nós precisamos pregar esse Evangelho que o mundo está carente, está sedento, desejoso demais por ouvir. E aí eu queria que você abrisse agora a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, é também um texto muito conhecido da carta de Paulo aos Efésios. Lá no capítulo 2, nós vamos ler alguns versos desse capítulo, ok? Primeiro verso, Efésios 2, de 1 a 10 o trecho que eu queria deixar para você. Você pode ler depois em casa, mas nós não vamos ler todos os versos, vamos ler apenas alguns versos. Efésios 2, de 1 a 10, o primeiro verso diz assim: Ele vos deu vida
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Toda a humanidade estava morta nos seus delitos e pecados. Nós estamos vendo tanta gente morrer, uma tristeza enorme, muito grande, tantos e tantos caixões, né, passando, principalmente em alguns países. Graças a Deus, por enquanto isso não chegou ao Brasil, e vamos orar para que isso não aconteça no nosso país, vamos tomar todo o cuidado para isso também. No entanto, o que o texto diz é que toda a humanidade, mesmo aquele que não está no caixão, mas toda a humanidade que não tem Jesus, que não crê em Jesus, ela está morta nos seus delitos e pecados. Ela está completamente dominada pelo pecado, pela morte que o pecado traz. Mas o texto diz assim, lá no verso 4 agora, olha só. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, não é? Verso 5, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus é quem nos deu vida, mesmo estando nós mortos, Deus foi e nos deu vida. Foi uma ação única dele, não houve participação nossa. Ele é quem dá vida àquele a quem ele quer, não é? E aí o verso número 8, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. As pessoas não vão chegar até Deus pelas suas obras, porque nós somos totalmente miseráveis, pecadores, nós não temos santidade suficiente, né? Somos pecadores, não podemos chegar diante de um Deus santo, a não ser por meio daquele que é totalmente santo, por meio de Cristo Jesus. Então, nós falamos já sobre o que é o Evangelho, né? É a pregação da boa notícia de salvação. Quem é que precisa do Evangelho? Incrédulos, crentes e o mundo todo. Todas as pessoas estão carentes do Evangelho. Agora a terceira parte da nossa aula são os cuidados na pregação do Evangelho. E eu queria que você prestasse muita atenção. Eu vou passar rapidamente aqui, nós não vamos nem ler, vamos citar algumas lições, alguns textos bíblicos, mas não vamos ler, no entanto, ler textos bíblicos, mas eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te dizer, tá? Cuidado com a pregação do Evangelho. Este é o melhor momento que você tem para pregar o Evangelho na sua vida. Talvez você não tenha outra oportunidade para pregar o Evangelho para as pessoas, como elas estão carentes e com desespero, com a alma sedenta por ouvir essa palavra. E você está em casa, você tem tempo de usar as mídias sociais, de usar o seu grupo de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, não é? E tantos recursos, e-mail, YouTube, vídeo, você pode fazer muitas coisas, aplicativos para pregar o Evangelho. E eu queria trazer uma exortação para você. Você não foi chamado para expor suas preferências políticas e nem para defender político algum. Presta atenção no que eu estou te dizendo, porque eu estou vendo muitos crentes gastando tempo enorme nos grupos de WhatsApp, no Facebook, para ser embaixador ou do Bolsonaro, ou do Dória, ou sei lá de mais quem. Nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo. A agenda da igreja não tem nada a ver com esses homens, não tem nada a ver com o que diz o Bolsonaro, não tem nada a ver com o que diz o Dória, ou qualquer homem que seja. A agenda da igreja tem a ver com Cristo. Ele que dita as normas, a palavra de Deus é que tem que fluir da sua boca, dos seus dedos quando você digite as escrituras, fale do amor de Deus, não pare de falar do amor de Deus, porque as pessoas estão carentes e sedentas. Então, nos cuidados da pregação do Evangelho, não exponha as suas preferências políticas. Você não é advogado desses políticos, você tem que fazer a defesa do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, porque a sua agenda é diferente daquilo que o mundo está pregando. Também outro detalhe importante, bem importante, curioso e importante. Não critique religiões e nem denominações evangélicas. A tendência nossa é começar a fazer críticas aos movimentos evangélicos, é fazer críticas às religiões, porque o Papa fez aquela oração que não tem nada a ver. A gente começa a rotular as pessoas como se a gente fosse Deus e juiz. Deixa isso com Deus, você não tem nada a ver com isso.
Pregue o evangelho, pregue as boas novas do evangelho, e não precisa, porque o inimigo é muito interessante, quando você está pregando o evangelho para um grupo de pessoas, né, que não sejam crentes, a tendência, o inimigo quer levar a gente a sair do foco. E a gente começa a falar de um monte de outras bobagens, começa a fazer críticas a pessoas e a religiões e perde a oportunidade de pregar o evangelho. Então, cuidado, não fique criticando religiões, denominações. Não cultive rodinhas de miséria. Veja só o que eu vou te dizer. O mundo está vivendo numa tremenda miséria dos nossos dias. Né? Miséria espiritual, miséria na saúde, miséria na política, miséria na questão financeira. Pare de falar de miséria e fale de vida, de esperança. Fale daquilo que Deus tem para dar para essas pessoas. Leve a Cristo, o amor de Cristo, a esperança que só Cristo tem para dar. Não viva em rodinha de miséria, reclamando da vida porque você não pode sair, porque isso, porque aquilo. Pare com isso, agradeça a Deus que você está vivo e que você pode pregar, anunciar o Evangelho e agradecer a Deus. Nós precisamos aprender a construir pontes e não criar barreiras na pregação do Evangelho. Ainda dentro desse ponto, nos cuidados com a pregação, a gente pode aprender com os dois grandes pregadores do Evangelho. O primeiro deles, sem dúvida alguma, já disse, é Cristo, nosso maior modelo de profeta, de pregador do Evangelho. Lembram que Cristo, ao pregar o Evangelho, ele sempre ilustrava. E isso, quando você tem uma boa ilustração, isso nunca mais vai sair da mente das pessoas. Vamos lembrar algumas coisas que Jesus fazia. Jesus estava lá no pátio das mulheres, lá no templo do seu templo, não é? Ele estava lá no pátio das mulheres e existia ali a festa das luzes. O que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. Nunca mais aquelas pessoas ali esqueceriam do que ele falou. Depois, lá na frente, no pátio dos homens, quando a festa do tabernáculo acontecia e a água era jogada no último dia da festa sobre a base do altar, Jesus diz assim, eu sou a água da vida, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus estava sempre usando algo para ilustrar aquilo que ele é e o que ele vem fazer. Para a mulher samaritana, né, que vai lá todo dia buscar água no poço, ele diz, olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Vejam que Jesus está sempre ilustrando, ele multiplica pães, ele diz, eu sou o pão da vida. Ilustre o Evangelho, ilustre com coisas do dia a dia e quem sabe você vai alcançar o coração de muita gente com a pregação do Evangelho. Paulo fazia de maneira semelhante. Paulo, o texto da palavra de Deus diz que Paulo ao judeu pregava como judeu, ao grego como grego, ao fraco como fraco. Né? Para os gregos ele usava da filosofia que os gregos gostavam e conheciam, ele usava do próprio conhecimento filosófico para pregar o evangelho tão maravilhoso do Senhor Jesus. Então, falamos aqui sobre o que é evangelho. Em segundo lugar, quem é que precisa do Evangelho? Em terceiro, quais os cuidados na pregação do Evangelho? Agora, em quarto lugar, o mundo precisa ser confrontado com o Evangelho. A mensagem da Boa Nova de Deus confronta o mundo à reconciliação, ok? E aí eu queria que você abrisse de novo lá em Romanos, no primeiro capítulo da carta aos Romanos. Nós vamos ler mais alguns outros versos dessa carta. Nós vamos ler alguns textos dessa carta de Paulo aos Romanos, o confronto que nós devemos ter com a palavra de Deus confrontando o coração das pessoas. Romanos 1, de 18 a 23. Vejamos lá o que diz Paulo nessa carta. Romanos 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Olha só, Deus está irado com os pecadores. Deus é Deus de misericórdia, sim, mas Ele está irado com os pecadores. Tudo isso que a gente está vendo é a ira de Deus sobre a humanidade, sobre o pecado da humanidade. Deus está irado. E o que diz Jonathan Edwards? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Deus está irado com um pecador que não se arrepende, não crê no seu Filho. E o texto é claro quanto a isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Aí olha só o que diz o verso 19, Romanos 1, 19. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Porque os atributos, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Todos são pecadores, todos são indesculpáveis diante de Deus. Não tem como diante de Deus falar: eu não sabia, eu sou um coitado, porque eu morri de coronavírus, porque eu morri de não sei o que. Todos são indesculpáveis e Deus está irado com o homem no seu pecado. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Nós estamos vivendo isso, a arrogância de algumas pessoas, achando sábias nesse momento, quando ninguém sabe exatamente o que fazer. Não é? Diante de um vírus tão pequeno, ninguém sabe como agir, qual o melhor tratamento, o que fazer, está toda a humanidade correndo atrás. Mas os homens, há pessoas ainda assim arrogantes, não é? E o texto está dizendo assim: tornaram-se nulos, verso 21, tornaram-se nulos em seus próprios entendimentos ou raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ele vai falar sobre a questão da idolatria. O mundo precisa ser confrontado com essa mensagem e mostrar para as pessoas que Deus está irado com elas se elas não se arrependerem e não crerem no Senhor Jesus. Vejam agora o que diz o capítulo 3, verso 10 a 17. Capítulo 3, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 10, de 10 a 17. Vejamos lá o que diz. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Romanos 3, verso 10. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víboras está nos seus lábios. Né? Se você começar a ficar só ouvindo os noticiários, se você começar só a entrar nesses grupos desesperadores de internet, né, você vai ficar maluco. Por quê? Porque é veneno que está sendo dito lá. Não tem vida, não tem paz, não tem alegria de Deus. Não é? A garganta deles é sepulcro caiado, com a língua urdem engano, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Muitos, mesmo diante de toda essa crise, não estão temendo a Deus. É hora de toda a humanidade acordar e reconhecer que precisam temer a Deus. É o que o texto está nos dizendo. E aí Romanos 3, verso 23 vai dizer assim, não é? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, estão afastados de Deus, da glória do Altíssimo e Santíssimo Deus. Falamos sobre o que é Evangelho, falamos sobre quem precisa do Evangelho, falamos em terceiro lugar sobre os cuidados na pregação do Evangelho e em quarto lugar, o mundo precisa ser confrontado pela pregação do Evangelho. Agora, quinto lugar, o mundo precisa ser reconciliado pelo Evangelho. Não somente confrontado, mas também reconciliado pelo Evangelho. Romanos 5, nós vamos ver ainda a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, e nós vamos ler alguns versos aqui. Romanos 5, 8 a 12. Abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos de 8 a 12. Vejamos lá o que diz. Verso 8, Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, mesmo sendo pecadores, ele veio e morreu por nós. Essa é a maior prova do amor de Deus. Aí Romanos 5, verso 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Lembra que Deus está irado com a humanidade em pecado. O que tira a ira de Deus sobre você é o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, é o que nos diz o texto.
Verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Como é que Deus nos reconciliou? A morte de Cristo trouxe reconciliação. E não apenas isto, mas também mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então você recebeu a reconciliação por meio de Cristo. Viva, aproveite essa reconciliação. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. É como Paulo abre esse capítulo. Aproveite a sua intimidade com Deus. Aproveite a comunhão que você pode ter com Deus, porque Deus não mais está irado com você. Se você está em Cristo, você está reconciliado com Deus. E agora, por fim, então vejamos lá. Nós falamos do que é o Evangelho. Em segundo lugar, quem precisa do Evangelho. Em terceiro, quais os cuidados na pregação do Evangelho. Em quarto, o mundo precisa ser confrontado pelo Evangelho. Quinto lugar, o mundo precisa ser reconciliado pela mensagem do Evangelho. E sexto e último lugar, o mundo precisa ser consolado, encorajado pelo Evangelho de Cristo. E aí eu queria lembrar 2 textos, depois vamos ler mais um texto da palavra. O texto da palavra de Deus lá de Marcos. Marcos, para alegrar, para consolar, para encorajar o coração da igreja, Marcos escreve logo no primeiro versículo do seu evangelho, depois você pode conferir aí, primeiro versículo do evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha só, um versículo pequeno que traz lições magníficas, maravilhosas para nós. Princípio do Evangelho. Enquanto o mundo está cheio de más notícias, Marcos quer dar boas notícias. Quais são as boas notícias? Jesus, o nome de Jesus significa o que mesmo? Salvador. Cristo significa o que mesmo? O Messias, o libertador. Ele é quem nos libertou do império das trevas. Lembram disso? Jesus é o Salvador, Cristo é o nosso libertador, o nosso Messias. O Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele continua sendo Deus, Ele está vivo, Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Só no primeiro versículo, Marcos dá milhares e milhares de motivos para nós nos alegrarmos e encorajar o nosso coração diante de Deus, ok? Um outro texto muito interessante é o que Paulo diz lá em Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vejamos lá o que Paulo diz, Romanos 6, verso 23. Olha só, Paulo diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Talvez você se assuste com o que eu vou dizer. As pessoas, as milhares de pessoas que estão morrendo, elas estão morrendo porque elas são pecadoras. Assim como nós vamos ter que passar pela morte. Por quê? Porque somos pecadores. O salário, a recompensa do nosso trabalho é a morte. Somos pecadores. Mas Paulo não termina o verso aí. Se ele terminasse aí, nós todos estaríamos loucos, né? Desesperados. Mas ele diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus tem vida para te dar. Jesus tem vida abundante, tem vida eterna para te dar. É isso que diz o texto. Nós temos a vida em Cristo. Ele é quem dá a vida eterna a todos nós. Então o texto diz que mesmo que morramos, teremos a vida eterna. Lembram o que Jesus diz? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que quer em mim, né? Ainda que morra, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. Se você crer em Jesus, se você se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e entregar sua vida a Cristo, ainda que você morra, quer de coronavírus ou qualquer outro problema, você vai viver e viver eternamente. E essa vida já começa aqui, não no caixão, mas no dia em que você abre o coração para Cristo, Cristo começa a reinar na sua vida. Ok? E aí eu queria terminar com você ainda, no mundo sendo consolado, encorajado pelo Evangelho. Eu quero que nós vamos ler agora nosso último texto na carta de Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo da carta, o nosso último texto, carta de Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo, vamos ler dos versos 13 a 23. E vejamos lá o que diz o texto,
Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 23. Ele está falando sobre Deus Pai. Ele, Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus Pai tirou a gente das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. O Filho amado de Deus, ok? Aí o verso 14 começa a falar de quem? De Cristo. No qual temos, estamos lendo aí Colossenses 1, agora no verso 14, ok? Falando agora de Cristo, no qual temos em Cristo a redenção, a remissão dos nossos pecados. Os nossos pecados são pagos em Cristo, na cruz de Cristo, na vida, no sacrifício de Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele é, Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Está falando do senhorio de Cristo. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas, de todos os impérios. Não há império que seja contrário ao de Cristo, no sentido, na moral, é claro que há, mas não há império que esteja longe ou fora do domínio do império de Cristo. Esse coronavírus não pode contra o domínio de Cristo. Cristo domina sobre todas as coisas, sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer situação complicada. E aí o texto vai dizer mais, porque aprouve, verso 19 agora, porque aprouve a Deus que nele, Cristo, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Você foi reconciliado porque pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados, religados novamente a Deus. E a vós outros também, agora Colossenses 1, 21, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu queria enfatizar essa expressão, a esperança do evangelho que ouvistes. O evangelho enche o coração de esperança, da certeza de um Deus que ama, que foi capaz de enviar Jesus para morrer no nosso lugar. E todo aquele que está em Cristo foi reconciliado. A ira de Deus não vai mais estar sobre a sua vida se você está em Cristo. Deus olha para nós com amor, Deus olha para nós por meio do seu Filho, e você pode ter essa certeza de um coração cheio de esperança e de que a sua vida é guiada pelo Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, que você foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Então o texto vai mostrar para nós que o mundo precisa ser consolado, encorajado, porque o pecado traz tristeza, traz angústia, traz desespero, mas o Evangelho traz esperança, traz alegria, traz paz ao coração. Nós falamos então sobre como pregar o Evangelho no mundo atribulado. Em primeiro lugar, o que é Evangelho, vimos isso. Em segundo lugar, quem precisa do Evangelho. Em terceiro, quais os cuidados que você tem que tomar na pregação do Evangelho. Em quarto, o mundo precisa ser confrontado pelo Evangelho. Quinto, o mundo precisa ser reconciliado com o Evangelho. Não é? E sexto lugar, o mundo precisa ser consolado, encorajado pelo Evangelho. Volto a repetir, aproveite o seu tempo em casa para falar do Evangelho para os seus familiares, para os seus queridos, para os seus amigos, por meio do Facebook, por meio dos grupos de WhatsApp. Pare de compartilhar bobagens e videozinhos, quer políticos, quer desesperadores, né? E as pessoas estão já num tormento, na falta de esperança. Aproveite o tempo para proclamar vida, esperança, para conclamar as pessoas a se reconciliarem com Deus, reconhecerem que são pecadoras, que
são carentes da graça de Deus e que precisam se arrepender e crer no Senhor Jesus. Aproveite, esse é o melhor tempo para você pegar o Evangelho e a sua pregação, uma mensagem, um videozinho, pode atravessar o oceano, pode alcançar gente em todo lugar do mundo com a pregação da Palavra de Deus. Que Deus assim possa te usar na pregação do Evangelho. É isso que oramos e vamos agora terminar então com um momento de oração. Ó Deus, mais uma vez, te damos graças por estarmos juntos em aula, em videoaula. Infelizmente não podemos ainda estar na igreja, mas te agradecemos pelo privilégio que o Senhor dá a todos nós, ou pelo menos a maioria, de poder usar dos meios tecnológicos para aprendermos mais a Tua Palavra. E quando abrimos a Tua Palavra, nela boas notícias. Nós encontramos boas notícias de vida, de salvação, de esperança, de paz. Num mundo tão atribulado, tão carente da Tua graça, as pessoas vivendo num tremendo desespero do que está acontecendo ao nosso redor, as pessoas sem saber o que fazer por conta da saúde, das finanças, das empresas, do trabalho e tantas coisas causando preocupações, ansiedades no coração das pessoas. Tem misericórdia, Deus, visita o nosso país, visita os nossos governantes, guia as decisões deles e, Pai, que em nome de Jesus todo o povo possa reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é que domina sobre todas as coisas e o Senhor tem propósitos nisso tudo, que essa é a hora de encontro contigo, de consertar a vida com o Senhor e que, ó Deus, possamos falar do amor do Senhor para tanta gente, para milhares e milhares de pessoas, que não percamos tempo falando de coisas que não são edificantes, mas que falemos do Evangelho, que é o poder do Senhor para salvar todo aquele que crê. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, nessa hora para a igreja, para as famílias, os membros da igreja, os seus familiares, que o Senhor os livre do mal, os guarde do mal e que em breve, ó Deus, nós possamos voltar às nossas atividades normais, reabrir a igreja, voltar ao trabalho, fazer as coisas do dia a dia com muito mais amor e gratidão pelas coisas do Senhor, por aquilo que realmente importa. Pedimos Tua bênção pelo mundo todo que está sofrendo com essa enfermidade. E o Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, venha abençoar para que os líderes, os cientistas, os médicos possam encontrar, ó Deus, a melhor forma de tratar esse problema, mas que todos possamos reconhecer que é a Tua mão que há de abençoar, que há de restaurar, que há de dar vida e vida eterna e vida abundante. Pedimos tudo orando agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, nós queremos, antes de terminar, nós queremos só lembrar que hoje à noite teremos nosso culto. Nós falaremos tanto pelo canal do Facebook da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul, pelo canal do YouTube. Na semana passada foi tudo muito corrido e nós não conseguimos preparar uma boa transmissão do culto pelo canal do YouTube. Agora a nossa recomendação é que você experimente assistir o culto pelo canal do YouTube. A qualidade deve estar bem melhor, compramos alguns equipamentos, vamos ligar a câmera direto, né, no canal do YouTube, pelo computador. Então eu creio que você vai poder assistir o culto com uma qualidade de som e áudio muito melhor, né, do que o som e imagem muito melhor do que foi no domingo passado. Então fica com a gente, né, às 18 horas nós estaremos juntos no culto ao vivo, pelo canal do Facebook e pelo canal do YouTube, também nas outras classes. Continue participando, as sociedades estão fazendo seus trabalhos, a UPH fez, a SAF fez, né? a Mocidade e a UPA estão realizando as suas programações por meio dos aplicativos eletrônicos. Participe e vamos assim, né, tentar ao máximo buscar a edificação na palavra de Deus, na comunhão uns com os outros. Deus assim te abençoe e abençoe toda a sua família. Amém.